Graça e paz, irmãos. Estou feliz também de estar com vocês nesse nosso culto presencial. E estamos meditando na série Guiados pelo Senhor, que não por acaso tem uma siglazinha chamada GPS, que é um equipamento que a gente usa muito, mas eu não vou falar muito sobre esse equipamento não, porque nessa pandemia a gente tem usado muito pouco, né? Aliás, é um dos paradoxos da pandemia. Eu não sei, Léo, se a gente consegue diminuir um pouco o foco da luz aqui, que está me deixando cego. Mas um dos paradoxos da pandemia é que a gente tem hoje um dos maiores inventos da humanidade, um sistema de processamento de dados, através de 3 satélites que podem dar no mundo todo a localização de alguém, para que você saia de um ponto a outro, orientado por esses satélites. Mas na pandemia a gente não tem podido usar o GPS tanto assim. No máximo, para ir para a casa de um amigo, que antigamente a gente ia de cabeça. Houve um tempo em que eu achava que eu poderia ser taxista. Eu já sou de um tempo, eu já posso dizer que eu fui jovem, eu não me considero mais jovem. Diz que jovem até 35 anos, eu já passei dessa fase faz tempo, pelo menos no meio batista. E houve uma época em que eu achava que podia ser taxista porque conhecia todos os rincões do Recife. Eu podia ir para qualquer lugar. Hoje em dia, se eu for levar um filho na casa de um amigo, eu tenho que botar o endereço, né, para poder dizer, eu vi a vozinha que diz, chegou, né? Chegou o seu destino, é aqui. E às vezes você está em algum lugar completamente diferente. E recentemente eu vi na internet alguém que foi parar numa favela, um policial, e que ficou acossado, né? Ficou sendo... tentaram matar ele, várias pessoas, vários traficantes tentaram matar ele, porque ele foi parar numa favela. E quando perceberam que era um policial, foram para cima dele para matar. E ele passou ali muito tempo na casa de um cidadão, atirando contra os meliantes. Precisou chamar apoio, foi o BOPE, foi várias unidades da polícia. Não sei se foi em São Paulo, se foi no Rio de Janeiro, não foi em Pernambuco, com certeza. Mas poderia ter sido aqui, porque o GPS que erra lá também erra aqui. E às vezes, mesmo quando a gente pode fazer uso do GPS, acontece que eu particularmente não dou ouvido muitas vezes quando eu percebo que ele vai me mandar para uma direção errada. Isso também acontece, né? A gente percebe já com o tempo, com o uso do equipamento, que ele está levando você para um caminho que não era aquele que você havia escolhido, e aí a gente deliberadamente desobedece ao GPS para poder chegar onde a gente quer. Com a palavra de Deus, que é o motivo pelo qual essa série começou a ser elaborada e pensada, a gente não pode fazer como a gente faz às vezes com o GPS. 2 coisas, a gente não pode deixar de lado em circunstância nenhuma, nem na pandemia, nem fora dela. Em segundo lugar, quando a gente ouvir a voz do Senhor, e a gente precisa ouvir a voz do Senhor, e se a gente não está ouvindo a voz do Senhor, o problema não é do Senhor, é nosso. O pastor Herbert falou sobre isso hoje pela manhã. Quando a gente ouve a voz do Senhor, a gente precisa obedecer. É essa obediência à voz do Senhor que produz resultados diferentes, não somente na família. Às vezes a gente quer um resultado diferente na família, a gente quer uma performance diferente no trabalho, a gente quer ver no mundo à nossa volta resultados diferentes, e quando a gente pede a direção ao Senhor, muitas vezes a gente tem visto naquilo que não depende da gente, mas também pelas orações que a gente faz e pelas atitudes que a gente toma, a gente tem visto resultados diferentes. Mas a obediência à palavra de Deus, ela produz resultados que ninguém é capaz de avaliar. Nem você mesmo, muitas vezes, é capaz de avaliar. Porque ela produz resultados que alteram o seu interior. Muda, transforma aquilo que é a origem de todos os problemas da humanidade. Não é nem a pandemia, nem é o GPS. Mas é um coração desesperadamente corrupto que possui o ser humano desde o princípio, quando resolveu desobedecer à palavra de Deus. Houve uma mudança no espírito do ser humano, e o espírito do ser humano se tornou deliberadamente inclinado ao erro e ao fracasso. O Evangelho é o caminho de volta para casa.
é o caminho de volta para o Éden. O Evangelho nos aponta, e Cristo, Ele personifica o caminho quando Ele diz: eu sou o caminho e ninguém vai ao Pai senão por meio de mim. Quando a gente canta, né, que a gente quer Cristo como nosso alvo, quando a gente diz Cristo é o meu alvo e eu vou avançar, eu vou vencer, ninguém vai me deter, a gente está dizendo que a gente quer sair de um ponto em que a gente se encontra para chegar em outro. Essa, não sei se você percebeu quando cantava, é uma declaração de intenção de deslocamento. Eu quero sair de onde eu estou para chegar em algum lugar. E a pergunta que eu quero lhe fazer agora, nesse instante, é a mesma pergunta que a gente vê em Gênesis 3, lá no finalzinho do versículo 8. Pergunta que Deus faz, que muitos não entendem até hoje essa pergunta, quando o Senhor procura o ser humano. E lá no finalzinho do versículo 8 de Gênesis 3, o ser humano chega para Adão e faz assim: onde você está? Eu já vi pregador fazendo piada com isso, partindo do pressuposto de que Deus é onisciente, como se não houvesse propósito para Deus perguntar onde você está, como se por acaso Deus não soubesse onde o homem estava. Claro que Ele sabia. A prova é tanta que quando Deus pergunta: o que é que você fez? Por que é que o sangue do seu irmão clama? O que é que você fez com ele? Ele diz, o Caim fala: eu sou por acaso tutor do meu irmão? E o Senhor não precisa que Caim confesse o pecado, ele já vai dizendo qual foi o erro. Mesma coisa com o casal, o primeiro casal. E assim tem sido nas nossas vidas. O Senhor já conhece onde nós estamos, mas quando Ele nos pergunta onde você está, é porque Ele quer nos apontar um caminho, um objetivo. Ele quer nos apontar o Filho dEle, Jesus Cristo, e quer nos mostrar a diferença que faz em nós sermos obedientes ao Senhor. Darmos ouvido a Deus significa expressarmos o nosso amor por Ele. Seguirmos o caminho que Cristo propôs, os ensinamentos dEle, significa expressar o nosso amor por Jesus Cristo. E Ele disse que aquele que me confessar diante do Pai, aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai. Ele falou isso quando Ele falava sobre amor. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Se queremos ser guiados pelo Senhor, que a gente possa introduzir então a mensagem de hoje, falando sobre amor, um amor obediente e que tira de um lugar onde nós estamos, para que a gente possa chegar no lugar onde que Deus deseja que nós estejamos. Vamos orar nesse instante, agradecidos a Ele pela sua palavra. Obrigado, meu Deus, pela palavra que será lida nesse instante, pela reflexão que teremos. Pedimos perdão pelos pecados e rogamos ao Espírito Santo que fale ao nosso coração com liberdade, que encontre em todo aquele que está sendo alcançado nesse instante pela Tua mensagem, um coração ensinável, pronto para receber, Senhor, a instrução que é necessária para a transformação de mentes e de atitudes, para que as nossas atitudes possam testemunhar que nós somos guiados pelo Senhor. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Abra sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, no capítulo 10, por gentileza. E nós vamos ler com toda atenção e respeito a palavra do Senhor, mesmo sentados, do versículo 1 até o versículo 13. Primeiros Coríntios 10, do versículo 1 até o versículo 13. O texto nos diz o seguinte: porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Contudo, Deus
não se agradou da maioria deles, por isso seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más como eles fizeram. Não sejam idólatras como alguns deles foram. Conforme está escrito, o povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Não pratiquemos imoralidade como alguns deles fizeram e num só dia morreram 23.000. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos por serpentes. Não se queixem, como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertências para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel, e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que o possam suportar. Graças a Deus pela sua palavra. Palavra essa que o apóstolo Paulo está dizendo a uma igreja, a igreja de Corinto, que era uma igreja imatura e carnal. Uma igreja em que havia dissensões, uma igreja que compactuava com a imoralidade sexual, até entre parentes próximos, com divórcios, com adultério, com todo tipo de imoralidade. E uma igreja que se dizia cristã, e Paulo está falando para eles que para que eles pudessem dar um testemunho genuíno da fé em Cristo, era preciso vigilância e oração, para não cair no mesmo exemplo de desobediência dos seus antepassados. Faço uma pausa para falar desses antepassados, assunto que a gente tem trazido à tona. E de passagem, domingo passado na igreja Viva em Piedade, eu estive tocando nesse assunto. Esses antepassados, Paulo começa dizendo, são aqueles hebreus que foram guiados no maior acontecimento do Antigo Testamento, o Êxodo, pelo próprio Deus, de dia e de noite, através de uma nuvem, uma coluna de nuvem. Uma coluna de nuvem que, de dia, era uma direção clara, certamente dava sombra, e que à noite, como se fosse uma tocha flamejante, fornecia luz e direção para que os hebreus pudessem caminhar no deserto, que é reconhecidamente até hoje um local perigoso, de dia e de noite, na sua jornada de pouco mais de 200 quilômetros, que poderia durar 40 dias, mas que durou 40 anos. E nesse texto, Paulo está dizendo que essa viagem foi tão longa assim, por uma razão. Deus não se agradou daquela geração. E por isso Deus fez aquela geração caminhar no deserto, até que um a um fossem morrendo, para que uma nova geração que quando saiu do Egito não viu o mar aberto, uma nova geração que não viu muitos dos feitos sobre os quais nós lemos ainda hoje na palavra de Deus, mas uma geração que tinha no meio deles 2 homens de fé, Josué e Calebe, que não somente experimentaram tudo aquilo ali, mas que deram testemunho de fé. Esses tiveram o direito de entrar na terra prometida, porque o testemunho deles agradou ao Senhor. E o apóstolo Paulo está falando sobre testemunho. O apóstolo Paulo, ele está, em outras palavras, nos dizendo que se nós somos cristãos, se nós professamos a fé em Cristo, nós devemos ter as nossas atitudes e o nosso interior guiados na direção desse Cristo. E aí eu queria dar uma retrocedida na palavra de Deus, quando lá no livro de Gênesis o Senhor aparece para o próprio Abraão, quando ele quis fazer
o sinal da aliança com Abraão, o sinal da circuncisão, estou falando de Gênesis 17. Se você tiver com a sua Bíblia, você pode conferir em Gênesis 17, na segunda parte, o versículo 1 diz assim: quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Ande segundo a minha vontade é algo que se aplica ao nosso comportamento exterior. Aquilo que é visível às pessoas. Meus irmãos, Paulo diz, nós não podemos ignorar que os nossos antepassados andaram de dia e de noite guiados por uma nuvem. A nuvem era um sinal visível de que aquele povo caminhava guiado pelo próprio Deus. Ou você acha que quando os cananeus, eles viam o povo caminhando no deserto, o povo de Israel caminhando no deserto, quando eles lembravam que foi desse modo que eles saíram do Egito, ou vocês acham que eles não sabiam que Yahvé estava com eles? O Deus único e verdadeiro. Era para aquelas pessoas, para aqueles gentios, um testemunho de que Israel não estava só. Ao mesmo tempo, não é que Israel estivesse sendo protegido por um guarda-costas, não era essa a função de Deus ali no meio deles. A função de Deus no meio deles implicava numa palavra chamada aliança. Aliança, um pacto, que tem duas partes. E Deus diz: de minha parte, eu serei o seu Deus, Abraão, e o Deus dos seus descendentes. De sua parte, ande segundo a minha palavra e seja íntegro. Andar segundo a palavra diz respeito àquilo que é visível. Nas nossas atitudes, muitas vezes as nossas palavras falam mais do que as nossas atitudes, quando na verdade as nossas atitudes dizem mais a respeito de quem nós somos do que as nossas palavras. E mais, seja íntegro. Integridade é um valor interior. E que praticamente a gente pode dizer que é consequência. O andar, de acordo com a palavra de Deus, é consequência da nossa integridade. Porque desde o princípio até hoje, andar com Deus sempre foi uma questão de fazer escolhas. E nós temos escolhas diante de nós. Quando a gente sair dessa porta aqui, a gente vai ter escolhas para fazer. A questão é: onde eu quero chegar? E qual é o caminho que eu vou fazer para chegar até lá? Por certo, se eu usar um GPS, talvez eu não consiga chegar. Não estou dizendo que ele não tenha valor. Recentemente, juntamente com o pastor Henrique Eglantini, eu e Miriam, e mais um casal, o Elton e Natália, a gente foi para a Serra Negra de moto. Perdão, Eudes, mais uma vez, porque eu pensei que você estava em Santa Catarina. Mas da próxima vez que eu for, eu vou lhe chamar. Porque Deus tem colocado no meu coração, que os homens precisam ser alcançados para Cristo. E uma das estratégias que a gente quer que isso aconteça é através da moto, que muitos homens gostam. E pode ser para eles uma oportunidade de fazer algo que gostam, ao mesmo tempo sendo ministrados pela palavra de Deus. E para isso eu precisei fazer essa viagem. E depois o pastor Henrique gravou a mensagem que a gente fez, porque usou o GPS. E foi engraçado a gente ver como em determinado trecho da viagem, o GPS mandou a gente para um caminho completamente diferente. Eu não ia nem ter condições, na moto que eu estava, de ir por onde ele mandou. Ou pelo menos eu ia sofrer bastante. Mas a palavra do Senhor não falha, nem muda. E a palavra do Senhor, desde o princípio, sempre foi para o nosso bem. Falei sobre fazer escolhas. Vamos voltar ao jardim do Éden. No centro do jardim havia duas árvores: a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Levados a erro pela serpente, em primeiro lugar, a mulher
olha para aquele fruto com outros olhos, e seduzida pela serpente, diz a palavra, ela olha para o fruto e vê que é agradável para dar entendimento, e não somente isso, porque o seu coração já estava corrompido, o seu interior não era mais íntegro. Quando seus olhos olharam para aquele fruto de tal forma, ela vai lá e toma aquele fruto. Anda mal, né? E aí dá para o seu marido, e os olhos se abriram de ambos. A serpente tinha dito que os olhos deles iam se abrir. Vocês lembram disso? A serpente falou a verdade desse ponto. Ela disse: no momento que vocês comerem, os olhos de vocês se abrirão. E disse mais: vocês conhecerão, do mesmo modo que Deus, o bem e o mal. E a sentença de Deus, quando procura o ser humano, logo em seguida ao texto que a gente acabou de ler, de Gênesis 3, no versículo 8, é Deus dizendo: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Novamente a serpente estava falando a verdade. Mas uma coisa ela mentiu. Ela disse: certamente não morrereis. O diabo mistura verdade com mentira com uma finalidade: enganar. A função dele está em João 10:10. Jesus disse: o ladrão veio para matar, roubar e destruir. E eu vim para que vocês tenham vida, e vida abundante. Se meu alvo é Cristo, meu alvo é a vida abundante que há em Cristo. Não é que Cristo pode me oferecer. Vocês conseguem perceber a diferença? Muitas pessoas têm ido a Cristo querendo receber a vida abundante, mas essa vida abundante está em Cristo. É preciso que eu esteja nele para poder vivenciar a abundância da vida que Deus quer me oferecer, e foi assim desde o princípio. Mas nesse instante me vem à cabeça como é fácil para o ser humano se desviar dos caminhos de Deus. A gente cantou que a gente não ia se desviar nem para um lado nem para o outro, mas na prática é muito fácil. Nós somos falhos. Sabe por que nós somos falhos? Porque somos orgulhosos e somos egoístas. O egoísmo é o princípio fundamental do pecado. Pense em algum pecado aí que você já cometeu. Pensou? Por trás desse pecado, o egoísmo se encontra. Eventualmente também o orgulho. O GPS, eu não sei quem foi que inventou, mas quem inventou deve estar muito orgulhoso se estiver vivo do GPS. Pouco tem servido na pandemia. E às vezes leva a gente para o lugar errado. Mas sabe quando Deus fica alegre, não orgulhoso, né? Mas alegre? Quando o ser humano, como disse Isaías, lá no capítulo 66, ele se humilha diante de Deus e o seu coração treme diante da palavra de Deus. Quando o ser humano se analisa, porque a palavra de Deus é espelho, e ao invés de ir e não fazer nada, como disse Tiago quando escreveu a sua carta, quando esse ser humano reflete, a gente está no início do ano, é um tempo de fazer mudanças. A gente falou ano passado, na série de Neemias, em reconstrução, falou em dezembro sobre esperançar, e agora a gente está falando sobre os passos que a gente deve dar, guiados pelo Senhor, GPS, para que a gente possa chegar no caminho, no ponto onde Deus deseja. Mas duas coisas podem impedir facilmente que a gente alcance o nosso objetivo: o orgulho e o egoísmo. Essas coisas se encontram retratadas nos pecados que foram elencados por Paulo, no texto que nós acabamos de ler, no contexto em que ele está falando para os coríntios que há limites para a liberdade de escolha do cristão. Porque as escolhas do cristão, elas devem refletir a glória de Deus, do mesmo modo que a nuvem refletia a presença física de Deus no meio do seu povo. Já pensou sobre isso? A nuvem, Paulo diz, simbolizava a água do batismo, que apontava para Jesus. Por isso que ele disse, eles foram batizados na mesma nuvem. Foram batizados no mesmo mar. Novamente ele está usando o mesmo elemento, a água, para apontar para Cristo. Depois ele diz que a rocha que acompanhava os hebreus, essa rocha é Cristo. Há uma lenda entre os judeus, de que durante a caminhada do Êxodo, uma rocha os acompanhava. A gente ouvi falar dessa rocha em Meribá, Refidim, e essa rocha, Paulo diz, é Cristo.
Se acompanhava, se não acompanhava, eu não sei como é que isso pode ter acontecido. Paulo disse que acompanhava, ele cria nisso. O fato é, aquela rocha da qual saíram águas, no deserto, onde dos principais perigos é a desidratação, que leva à morte, essa rocha, diz Paulo, é Cristo. Se eu quero uma vida abundante, no ano de 2021, eu preciso estar em Cristo. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Eis que tudo, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Novas atitudes, novos resultados. Velhas atitudes, velhos resultados. O nosso egoísmo e o nosso orgulho tendem a produzir o quê? Novos resultados, bons, alinhados com a vontade de Deus, ou velhos resultados, maus, alinhados com a vontade dos homens? Não ignoreis, meus irmãos, que a nuvem esteve sobre os nossos antepassados, e mesmo assim, uma boa parte deles ficou morta no deserto, não alcançou a terra prometida. Poderia estar cantando a mesma música que a gente cantou agora. Vou alcançar, ninguém vai me deter. Eles não conheciam Cristo, mas eles poderiam estar cantando isso nas idas e vindas dele ali no deserto, naqueles 40 anos. Mas o fato é que não chegaram, simplesmente porque não é só cantar. Se fosse, era muito fácil. Não é só vir para a igreja, graças a Deus que nós temos com culto presencial, porque essa era uma necessidade da congregação. Porque o povo também adoece espiritualmente quando se vai para o hospital, porque está doente da saúde, mas a saúde espiritual se trata, num convívio com os irmãos. Não existe cristianismo isolado, E o isolamento social nos trouxe a oportunidade de usar a informática para nos aproximar, mas tem gente que não acha isso suficiente, por isso que a gente está tendo culto presencial, mas não é suficiente, meus irmãos. É muito mais sobre o que a gente faz quando a gente sai daqui, do que o que a gente ouve quando a gente está aqui. Porque é nesse momento que nós estamos sendo guiados pelo Senhor. É quando chegar em casa, e no modo como eu vou resolver os conflitos que há, e vai continuar havendo, porque nós somos humanos, mas no modo como eu vou procurar entender, administrar e resolver aquilo que tem solução, buscar apoio quando eu não sou capaz de resolver sozinho, tudo para a glória de Deus. Paulo vai falar sobre isso exatamente no final, quando ele diz, falando sobre a liberdade cristã, quer vocês comam, quer vocês bebam, quer vocês façam qualquer outra coisa, estamos falando de qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Aquela nuvem que seguia o povo no Êxodo, aquela nuvem foi usada também por Deus como símbolo da sua justiça. Quando, no episódio do dilúvio, Deus mandou as nuvens fazer chover 40 dias e 40 noites sobre a terra, e tirando a família de Noé, 8 pessoas, todos os demais foram mortos. Eu creio, a Bíblia revela. Eu não preciso nem de evidências para isso, embora a própria antropologia já tenha encontrado muitas evidências, para mim é suficiente a palavra de Deus. E logo depois do dilúvio, naquela nuvem Deus coloca o arco-íris como símbolo da sua aliança de que ele jamais destruiria novamente o ser humano. Apesar de que o ser humano, desde o princípio, é tendente ao erro e ao mal. Não podemos nos conformar com isso. Se queremos refletir a glória de Deus, não podemos nos conformar com o fato de nós sermos naturalmente pecadores, porque nascemos de novo. E se nascemos de novo, novas atitudes, novos resultados, para a honra e para a glória de Deus. Era essa mensagem simples que Paulo estava dizendo para uma igreja carnal, para uma igreja imatura, apontando para ela a necessidade de amadurecimento na fé que eles declaravam. Vocês já pararam para perceber quantos crentes indiferentes à palavra de Deus existem no século 21?
Quando eu falo crentes diferentes à palavra de Deus, eu me dou conta de que há muito tempo eu não tinha me disposto a ler a palavra de Deus em um ano. Não estou aqui pregando para vocês como hipócrita, não. Mas esse ano, na virada de ano, o Espírito Santo tocou no meu coração e disse: meu filho, o que é que você quer finalmente? Quer ser guiado pelo Senhor? Quer falar sobre isso? Primeiro você tem que andar e conhecer o caminho, mais do que você conhecia antes. E ao ler a palavra de Deus de novo, com esse propósito, graças a Deus estou com a leitura atualizada, consegui ontem, porque tinha começado atrasado. Quantas coisas Deus abriu da minha cabeça, gente, de coisas que eu tinha lido e já tinha esquecido, de coisas que eu não havia entendido. Quantas coisas! A palavra de Deus é uma fonte inesgotável de discernimento e de sabedoria. Mas quantos crentes em Jesus têm passado indiferentes à palavra de Deus? Muitos nem abrem a Bíblia. Estamos voltando ao tempo de Corinto, sendo imaturos e carnais. E as nossas escolhas têm refletido isso. Se você não é contemplado, se você não se identifica com essa palavra, glória a Deus por isso. Infelizmente, muitos se identificam. Nesse ponto, eu me identifiquei. E pedi perdão ao Senhor. E procurei, eu lembro no início do ano, no grupo de líderes da igreja, eu vi que Herbert tinha falado que a igreja tinha compartilhado um plano de estudo. Eu procurei saber que plano era esse. E eu descobri que isso não foi esse ano, foi no ano anterior. Então eu fui buscar na Sociedade Bíblica Brasileira uma planilha do Excel, que é um negócio que eu adoro, planilha do Excel, adoro entre aspas, né? Adoro a Deus, mas que eu gosto do tal da planilha. E aí na planilha tem sido muito bom para mim acompanhar a evolução do gráfico. Ela dá o resultado, né? Mas o resultado, na verdade, não é esse. O resultado, na verdade, é o que vai acontecer a partir disso. Se eu vou ser um pai melhor, se eu vou ser um pastor melhor, se eu vou ser um filho melhor, se eu vou ser um marido melhor, se eu vou ser um irmão melhor, se eu vou ser um irmão de fé melhor, fazendo aquilo que eu muitas vezes não estou disposto a fazer, mas que a palavra de Deus me diz, é assim que deve ser feito. Não foi isso que o Senhor nos disse? Não se desvie quem dá esmola, quem pedir para você caminhar uma légua, vá até 2 com ele, perdoe 70 vezes 7. Quem de nós naturalmente está disposto a fazer essas coisas? Mas a palavra de Deus nos diz, é assim que deve agir um filho de Deus. Sabe por que Deus chamou Israel para ser seu povo? Porque Deus queria ser o pai daquela nação. É por isso que ele chama um pai, Abraão, quando nem pai era ainda, pelo menos do filho prometido. Ele já tinha, como o pastor Herbert citou aqui, se apressado, já tinha fabricado Ismael, já tinha 13 anos, quando Deus estipula a lei da circuncisão e diz, você vai ser pai de uma nação, todo varão tem que ser circuncidado. Quando Deus se retira da presença de Abraão, que naquele episódio mudou, teve o seu nome mudado, de Abrão, que significa exaltado, para Abraão, que significa pai de nações, ou pai de uma grande nação, naquele mesmo momento, para que ele chegasse no alvo que ele queria. A primeira coisa que ele fez foi a circuncisão dele, de Ismael, que tinha 13 anos, de todos os servos da sua casa, em obediência à palavra de Deus. Meus irmãos, hoje Deus não pede a nenhum cristão a circuncisão. Essa é uma lei hebraica. Mas o que Deus pede para a gente, Jeremias falou, que aconteceria, que era uma circuncisão interior. Circuncisão era um sinal exterior. Mas Deus disse, por meio do profeta, que Ele queria uma circuncisão interior. Uma transformação do íntimo. Essa transformação acontece pela conjunção de fatores, a ação do Espírito Santo de Deus, sem a qual isso não era possível, e a entrega do ser humano, e as escolhas que o ser humano faz, orientadas pela palavra de Deus, em obediência, em amor. Aí quando a gente obedece ao Senhor, e a gente começa a cumprir o plano de leitura anual,
começa a vir à tona por algumas verdades que seriam úteis em momentos que a gente não tinha a visão daquela palavra e agiu mal, começa a vir à mente da gente, né, como seria diferente se a gente estivesse pronto para agir e reagir, para responder a qualquer um, no momento em que aquilo que a gente fez não refletiu a glória de Deus. Mas, graças a Deus, que Ele é misericordioso, e uma das coisas que o apóstolo Paulo nos chama a atenção, e se você for para a leitura do Êxodo, você vai perceber também, é que apesar dos pecados de Israel, aquela nuvem nunca se apartou do povo até a entrada na terra prometida, de dia e de noite. E é verdade que eles caminharam no deserto, mas muitas foram as vezes que o anjo do Senhor pelejou por eles, desde a saída da terra do Egito, quando na caminhada o anjo, juntamente com a nuvem, sai de lá da frente e se coloca na retaguarda, na parte de trás do povo, para proteger Israel contra os egípcios. E o que a gente viu foi Israel passando pelo mar aberto e o Egito sendo tragado pelo mar fechado. Nós cantamos: vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. A gente está pronto para isso? Ou você está pedindo aquilo que você não sabe nem qual é a consequência disso? Porque quando o Senhor vier, Ele vai estabelecer juízo sobre a terra. E o nosso comportamento será o nosso testemunho de fé. Não é por outra razão que Tiago diz: a fé sem obras é morta. Não são as obras que salvam. É verdade, Efésios 2, 8 e 9. A salvação é pela graça, por meio da fé. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Egoísmo e orgulho, né? Aí esquece de ler o versículo 10. Que a salvação é para as obras que Deus preparou para nós desde a fundação do mundo, para que andássemos nelas. Ande segundo a minha palavra e seja íntegro. Para a gente finalizar, vamos dar uma olhada em quais foram os pecados que Israel cometeu, porque Paulo está chamando a atenção disso como exemplo. Então a gente não pode perder a oportunidade de meditar no exemplo mau que Israel nos deu. Afinal, cremos que somos hoje o Israel espiritual de Deus. Os maiores perigos que Israel encontrou na caminhada pelo deserto, por incrível que pareça, não foram os escorpiões. Na minha pesquisa para fazer essa mensagem, eu estava estudando sobre os perigos no deserto. Os de hoje são iguais aos de antes, o deserto não mudou. Animais peçonhentos, que têm hábitos noturnos e que têm a capacidade de se esconder em galerias subterrâneas para aproveitar a umidade, já que o deserto é muito... E aí à noite eles saem. Inimigos humanos também, que existem. Mas os principais perigos que Israel enfrentava no deserto continuam a ser os mesmos até hoje. Paulo disse: idolatria. Ele condenou a idolatria dos hebreus. Quando os hebreus se entregaram aos prazeres dos sentidos como se fossem os seus próprios deuses. Na saída do Egito, pouco tempo depois, eles construíram um bezerro de ouro e disseram algo que é difícil de avaliar, já que eles viram o Senhor libertando eles, da forma como foram libertos. Saíram do Egito do mesmo jeito que Deus disse que sairiam, com um espólio de guerra, sem terem lutado com ninguém, com ouro, com prata, com tudo aquilo ali, o mar aberto, o mar fechando, os inimigos sendo tragados, eles sendo salvos. E aí, na primeira oportunidade que eles têm, eles fazem uma orgia, constroem um bezerro de ouro, com todas aquelas riquezas que eles saíram do Egito, e aí dizem: esse aí é o Deus que tirou vocês do Egito. Idolatria é quando nós colocamos qualquer coisa e qualquer pessoa no lugar que pertence somente a Deus. E o maior ídolo que o ser humano pode construir é o próprio ego. Não é por outra razão que Jesus disse: quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. A gente vai ter que fazer coisas que a gente não gostaria e nem queria. Mas se o Senhor está chamando a gente para fazer, Ele se responsabiliza, o resultado vai ser melhor do que eu pensava.
o resultado vai ser melhor do que o que eu faria. Porque os pensamentos de Deus são completamente diferentes dos meus. Assim como a terra e o céu, né, tem uma distância infinda, assim é a distância da mente carnal de um ser humano pecador, mesmo nascido de novo, transformado no seu processo de santificação, dos pensamentos de um Deus criador, sustentador, salvador, redentor, misericordioso, que está dando a cada um de nós que estamos vivos a oportunidade de fazer escolhas que reflitam a glória dele. A idolatria é você apagar Deus, tirar Ele do lugar que pertence a Ele e colocar qualquer outra coisa, qualquer outra pessoa, inclusive você mesmo. Cobiçar as coisas más, fruto da ambição egoísta do coração humano. 2021, acabou de virar, você deve ter feito planos. Faça uma coluna B e uma coluna M, bom e mal. E veja se aquilo que você estabeleceu como prioridade é boa ou má, não de acordo com a sua ótica, mas de acordo com o ponto de vista de Deus. Então, para você marcar um xizinho numa coluna na outra, você vai precisar orar e ouvir a voz de Deus. E uma coisa boa nisso tudo, meus irmãos, minhas irmãs, é que Deus fala. O Deus em que nós cremos é um Deus que fala, um Deus relacional, é um Deus que se comunica. E é por isso que nós estamos aqui meditando sobre a sua palavra, porque Ele nos fala, inclusive pela própria palavra. Imoralidade sexual, ele citou o evento lá, em que Balaão, não podendo amaldiçoar o povo, seduziu o povo com as filhas do povo estrangeiro, que eram bonitas, formosas, e isso seduziu o coração dos israelitas. Quantas famílias estão sendo destruídas ainda hoje pela mesma razão? E um texto que não sai da minha cabeça, né, nessas minhas leituras de Gênesis, é justamente quando a palavra nos diz que, acho que em Gênesis 6, a corrupção do gênero humano começa quando os filhos de Deus começaram a casar com as filhas dos homens. A Bíblia não está falando de que anjos tiveram relação sexual com mulheres, não, porque Jesus disse que os anjos não têm sexo, meus irmãos. Os filhos de Deus são os descendentes de uma geração piedosa, descendentes de Sete. Os filhos dos homens são os descendentes de uma geração ímpia, os filhos de Caim. E dessa mistura do justo com o ímpio, o ser humano se degenerou. E tudo porque os filhos dos homens olharam para a beleza das filhas, os filhos de Deus olharam para a beleza das filhas dos homens. O ser humano julga muito pela aparência, né? Deus sonda o coração. Tem muita gente que está querendo ficar bonito nessa pandemia. Eu emagreci bastante aí, o pessoal pensa que é uma questão estética, foi saúde. Mas aí tem gente que chega, né, dizendo, ei pastor, tá beleza. Minha preocupação não é essa, meus irmãos. Minha preocupação é o que se passa aqui dentro. O cuidado do corpo é importante. E essa é uma época em que as pessoas cuidam muito do corpo. Mais importante do que o cuidado do corpo é o cuidado do espírito, é o cuidado do coração. Porque isso é o que determina todas as escolhas que você faz. Inclusive aquelas que levam a esse problema da imoralidade sexual. Mau uso do corpo para a glória não de Deus. Pôr o Senhor à prova. Jesus nos ensinou na tentação que não se deve colocar o Senhor à prova utilizando esse texto. O que é pôr o Senhor à prova? Bom, uma das coisas que se pode dizer a respeito disso é a incredulidade. É não crer que a palavra de Deus se cumprirá. Certamente não morrereis. A mulher pega essa palavra e diz, é verdade, não vou morrer não. E quem olha a Bíblia sem discernimento vai dizer, eita, a serpente estava falando a verdade, porque ela comeu e ficou viva. Ela não morreu. Engano seu. Deus não estava falando da morte física, não. Ele estava falando da morte espiritual. A perda da comunhão do ser humano com Deus. Que todos os dias buscava o ser humano no jardim para conversar com o ser humano. Daí para frente, o ser humano ficou privado, inclusive do jardim. A incredulidade, muitas vezes é o que faz a gente
nem acreditar naquilo que a gente fala que crê. Muitos estão dizendo, vem Jesus, mas nem se deram conta de que para muitos a vinda de Jesus não será motivo de glória, será motivo de escândalo. E o próprio Jesus disse, você confere isso em Mateus 7, 22, 23, 24, não sou eu que estou dizendo, que quando ele voltar, muitos dirão, Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, fizemos grandes feitos, mas eu vos direi, em verdade vos digo, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque aquilo que nós fazemos diz aquilo que nós cremos. Se cremos em Deus, andemos guiados pelo Senhor, pela sua palavra. Crendo verdadeiramente em palavra e atitude que Ele é o nosso Senhor. E nós precisamos reconhecer que todos nós, inclusive eu, temos negado o senhorio de Jesus em alguma área da nossa vida. Porque a Bíblia diz, se não dissermos que não temos pecado nenhum, enganamos-nos, fazemos Deus mentiroso. Mas se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel para nos perdoar, nos purificar e nos habilitar para uma vida diferente, para novas escolhas, novos resultados. Por isso que Jesus disse, pelo fruto conhecereis a árvore. Uma árvore boa não pode dar frutos maus. Uma árvore má não pode dar frutos bons. Pode até tentar a árvore má dar frutos que pareçam bons aos olhos humanos. Mas o critério que Deus vai avaliar se o fruto é bom ou não é um critério completamente diferente da aparência. E finalmente, murmuração. Olhar as coisas sempre questionando a Deus. Esse é um tempo em que muitos têm murmurado bastante. Ora, por que a pandemia? Por que nós estamos passando por isso? Já falamos antes aqui que a pergunta sábia é para quê? E não por quê. Porque quando Jesus falou sobre os sinais dos tempos, Ele falou que haveria epidemias. A pandemia está dentro desse contexto. Tudo indica, meus irmãos, que a volta do Senhor está muito próxima. A gente precisa estar preparado para isso. Se nós queremos estar onde devemos e desejamos, dizemos que queremos estar, se queremos estar em Cristo, se o nosso alvo é Cristo, existe muito caminho ainda pela frente. Não estou questionando, para que fique bem claro, a sua salvação. Não estou falando disso. Eu estou falando de um testemunho de vida que confirma a escolha que você um dia fez de Jesus ser Senhor da sua vida, como eu fiz a minha própria escolha e respondo apenas pelas minhas escolhas. Você responde pelas suas. A minha oração é que hoje você escolha ser guiado pelo Senhor, olhando para o exemplo de Israel, para não fazer as mesmas coisas. Buscar santidade em 2021. Está isso na sua relação? Está nos seus projetos? Você colocou isso, santidade? Não vou nem perguntar quem botou isso na sua relação de 2021, para não constranger ninguém. Para Deus, está em primeiro lugar. Buscar a santidade sem a qual ninguém verá a Deus. Não é uma coisa muito difícil de entender. Convenhamos, de colocar em prática, nem sempre é fácil. Mas se a gente fizer, a gente vai colher os frutos. A gente vai ter o prêmio da nossa soberana vocação. Soberana porque Deus é soberano. Vocação porque Ele nos chamou para isso. Mas nós estamos dizendo a Ele, sim, eu quero caminhar nos seus caminhos. E assim, todos vão ver um povo que ainda hoje, mesmo não tendo uma nuvem em cima da gente,
caminha guiado pelo Senhor. E as pessoas vão perceber que aquilo que acontece de diferente na nossa vida, o antes e o depois, é porque Deus fez a diferença na nossa vida. E não é só Deus que fez a diferença, mas as nossas escolhas orientadas por Deus vão fazer a diferença. É sobre isso que Paulo está falando para os coríntios, quando ele fala sobre limites para a liberdade cristã, terminando dizendo, a respeito dos alimentos, ele está tratando sobre alimentos aqui, que apesar de todos terem comido o mesmo maná, todos terem bebido da mesma água que saiu da rocha, nem todos foram agradáveis aos olhos de Deus, mas que eles, os coríntios, deveriam fazer tudo para a glória de Deus. Não temos aqui os mesmos problemas de Corinto necessariamente. Alguns sim. Reconhecemos que precisamos amadurecer? Sim ou não? Reconhecemos que precisamos mais de santidade? Sim ou não? Reconhecemos que tem um caminho longo pela frente para isso? Mas Deus é conosco todo o tempo. E as pessoas vão ver que nós somos um povo que caminha guiado pelo nosso Senhor. Vamos orar? Oh meu Deus, eu te peço misericórdia, Senhor, sobre nós. Porque muitas das nossas escolhas têm sido mal feitas, Senhor. Porque temos, Pai, feito escolhas orientadas muitas vezes unicamente pela nossa experiência, pela nossa ciência, pelo nosso orgulho, pela nossa visão de mundo. E nós, Senhor, fomos chamados para testemunhar que Jesus Cristo é a luz do mundo, Senhor, que ilumina todas as trevas e o coração de todo aquele homem que a Ele se rende, Senhor. Deus, eu quero pedir nesse instante que essa mensagem ministrada pelo Teu Espírito possa produzir em nós transformação de mente, Deus. Rendição, Senhor. Decisões que talvez precisemos rever na nossa lista de decisões que escolhemos para 2021, para que essa lista talvez possa sofrer algumas adaptações ou quem sabe ser refeita, não de acordo com aquilo que nós achamos que deve acontecer, mas de acordo com aquilo que o Senhor acha. Perdão se temos questionado o porquê dessa pandemia, mas eu te peço, nos ensina aquilo que o salmista quis dizer lá no Salmo 10, olhando para o ímpio e dizendo, ensina eles, Pai, por meio do medo, que eles são apenas humanos. As nações precisam reconhecer, Senhor, que apesar de todo o seu orgulho, de todo o dinheiro que as nações mais poderosas do planeta foram capazes de gerar, eles não passam apenas de agrupamentos de humanos, e que só o Senhor é Deus, e que o seu propósito é que as nações sejam abençoadas e não amaldiçoadas, mas que isso se cumpre por meio do teu descendente Jesus Cristo, a quem nós temos o privilégio de conhecer e a obrigação de pregar, não somente com palavras, mas com atitudes. Eu te peço que as nossas atitudes sejam guiadas pelo Senhor. E nesse instante eu quero te pedir, meu Deus, especificamente por pessoas que precisam de uma decisão junto a Jesus Cristo, de se submeterem ao senhorio de Jesus Cristo, que por mais que seus corações nesse momento tremam, resistam, tenham medo, tenham coragem nesse instante de fazer a melhor escolha, Senhor, a escolha que mudou a minha vida, Senhor, de se consagrarem agora a Deus e se entregarem ao nosso Senhor Jesus Cristo. E experimentarem em todos os dias das suas vidas, de dia e de noite, o que significa ser guiado pelo Senhor. Obrigado pela tua palavra, que aqui foi meditada e que ela possa ser aplicada no nome santo de Jesus. Amém.